um irmão, quero saber a história da cidade. Ele falou assim, meus pais foram os primeiros crentes na cidade, lá no Rio Grande do Sul. E ele falou assim, mas meus pais já faleceram, mas tem uns discípulos do meu pai, eles têm uns 27 anos de crente, uns 30 anos, que eles foram os primeiros que se converteram através dos meus pais. Vamos lá conversar com eles? Aí fui lá conversar com eles, para ver as histórias lá, das coisas de Deus. E aí eles contaram uma história muito forte. Lá na região do sul que eu morei, tem muita obra de feitiçaria. Eu fiquei espantado com tanta obra de feitiçaria. E aí eles falaram que numa época que eles ficaram chateados com a igreja, que aconteceu alguma coisa com o obreiro lá, ele era pregador, a mulher dele era um pregador e tinha filha. O casal com 60 para 70 anos, eu acho que já aposentado, e a filha com seus 40 anos. E aí então eles ficaram chateados da igreja e pararam de ir para a igreja, e magoados. Nesse período, para você ter ideia, quando eles ficaram magoados sem congregar e magoados em casa, fizeram um trabalho de feitiçaria. Como eles sabem? Pegaram 3 sapos, quebraram o sapo inteiro, amarraram o sapo, os 3, como se fosse um ciclo, e jogou na porta da casa deles. Então ele sabia, tem 3 adultos na casa, então o trabalho foi feito para eles e estava todo quebrado o sapo. Ele disse que a partir daquele dia, a vida dele, o carro dele quebrava, ele dependia do carro que ele fazia entrega, quebrava e não ia para frente amarrado. Diz que foi 6 meses eles vivendo num cativeiro. Num cativeiro. E aí como foi quebrado isso? Eu achei muito interessante essa história. Quando a mulher dele, que não aguentava mais nada, ela falou, vou lá no ciclo de oração, que é uma igreja pentecostal. Quando ela foi lá no ciclo de oração, ela falou, vou pedir oração. E quando ela falou, ore por mim, e ela entrou no meio da roda, as irmãs levantaram a mão, não sei se colocaram a mão nela ou não, mas diz que orou por ela, lá onde ela tinha mágoa, ela se quebrantou e foi lá pedir ajuda de oração para a igreja, que ela saiu porque estava magoada. Ali foi quebrada a mágoa e foi quebrada a maldição. A partir dali começou a andar as coisas e eles voltaram para a casa de Deus. Mas eu fiquei interessante nisso. O inimigo encontrou a brecha para entrar porque ele estava magoado sem congregar. A mágoa é algo que pode dar uma brecha muito grande.